Olá pessoal, eu sou o professor João Ricardo, nós vamos a mais uma aula de matemática e agora nós vamos falar sobre mínimo múltiplo comum, ou simplesmente MMC, simplificando aí para ficar mais fácil a gente compreender. Então vamos lá. Bom, antes nós vamos revisar um pouquinho o que são múltiplos, né? Múltiplo ou conjunto dos múltiplos de um número. Quando falamos em conjunto dos múltiplos de um número, nós também temos que lembrar de outro conceito que são fator e múltiplos. Então, o que são fator e múltiplos? Fatores são os números que se multiplicam. Então, quando a gente fala em fator, nós temos que lembrar da multiplicação. Por exemplo, 6 vezes 4 é igual a 24. Então, nós temos o 6, que é um fator, o 4 é o outro fator e o 24 é o produto. Então, produto é o resultado da multiplicação e fator são os números que se multiplicam. Olha o conceito, que é a definição. Múltiplos de um número inteiro são os elementos de um conjunto que são obtidos após a multiplicação desse número fixo por todos os números inteiros. Isso é meio complicado, né, professor? Mas olha só, então nós também podemos dizer que os múltiplos de um número inteiro é o resultado da tabuada desse número, o que facilita bastante, né? Então, quando alguém te falar assim, o que é múltiplo? Você vai dizer, olha, múltiplo é o resultado da multiplicação. E quais são os múltiplos de um número? É o resultado da multiplicação desse número por todos os números inteiros, né? É como se eu começasse a tabuada do 1 e fosse a infinitamente, tá certo? Então, olha só, aqui eu tenho os múltiplos de 3. E para escrever os múltiplos de 3, eu vou usando aqui então a tabuada do 3. Então eu tenho aqui os 6 primeiros múltiplos de 3. De 3 vezes 1 é 3 vezes 6. Então, múltiplos de 3 quais são? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim sucessivamente. Ou seja, multiplicando o 3 pelos números inteiros aqui, ó. Tá certo? A gente chama de números inteiros, porém, pessoal, nós vamos referir aos naturais, né? Inteiros é uma outra configuração de números que a gente vai aprender lá no 7º ano. Mas está valendo aqui pra gente. Daí, olha só. Conjunto dos múltiplos de um número. Né? Olha lá, múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15. Múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. É a tabuada do 5, né? Múltiplo de 7. 7, 14, 21, 28, 35 e assim sucessivamente. Então observe que esse é um conjunto infinito, porque nós temos infinitos números pelos quais vamos multiplicar aqueles a quem desejamos encontrar os múltiplos. Né? Então, ou seja, quais são os múltiplos de 3? Todos os números multiplicados por 3. Então isso é infinito. E a mesma coisa para o 5 e o 7. Bom, aí nós vamos ver então o que é o mínimo múltiplo comum. Até agora a gente viu o que é múltiplo. Né? Então, mínimo múltiplo comum. Qual é o menor múltiplo comum? Para ser menor múltiplo comum, né, nós vamos calcular o MMC de vários números de uma forma mais prática, calculando todos juntos. Olha só, gente, se é mínimo múltiplo comum, ele tem que ser comum a outros números. Por isso que a gente vai calcular isso dentro de um conjunto de números. Por exemplo, nós vamos calcular o MMC, ou mínimo múltiplo comum, de 12 e 45. Como que é feito isso? Isso aqui é feito através da divisão. Então, olha lá, nós vamos decompor o número em fatores primos. Decompor significa que eu vou escrever o número usando uma multiplicação, né? Eu vou decompor, eu vou fatiar, eu vou estribuchar o número, vamos falar assim, né? Bem caseirão mesmo, né? Então olha só como é que vai ficar. Então eu estou fazendo aqui uma conta de dividir. Olha lá. Ó. Por que eu estou dividindo por 2? Porque é o menor número primo que divide pelo menos um desses dois aqui. Ó. Então o 12 é número par, lembra do critério de divisibilidade? 12 dá para dividir por 2 e o 45 não dá, não tem problema. Eu coloco o resultado da divisão de 12 por 2, que dá 6, e o 45 eu vou repetir porque 45 é ímpar, não dá para dividir por 2. Agora eu tenho que escolher novamente qual é o menor número primo que dá para dividir pelo menos um desses dois aqui. Ó. Qual é o menor número que divide o 6? Olha lá, ó. Resultado da divisão de 12 por 2, que é 6, repete o 45, pois ele não é divisível por 2, ou seja, não dá para dividir por 2.
Se eu tenho 6 e 6 é par, eu divido por 2 novamente. E aí eu tenho 36 dividido por 2 dá 3. 45 não dá para dividir por 2, eu vou repetir. Aqui nós só fazemos divisões exatas para decompor em número primo. Bom, agora eu tenho 3 e 45, dá para dividir por 3. Olha lá, ó. Como 3 e 45 não são divisíveis por 2, são números ímpares, passamos para o próximo primo que divide pelo menos um dos números, que nesse caso é o 3. Então o 3 e o 45 não dá para dividir por 2, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Eu tenho que ver se o 3 dá para dividir pelo menos um desses dois aqui, ó. E eu sei que dá, porque 3 dividido por 3 dá 1. Então olha lá, ó. 3 dividido por 3, né? Olha como vai ficar. 3 dividido por 3 dá 1. E o 45 dividido por 3 dá 15. Também dá uma divisão exata. Novamente eu vou encontrar um número primo que dá para dividir o 15, porque o 1 já foi dividido aqui, já deu 1. Não tem como ficar dividindo por 1, senão eu vou colocar o número 1 o tempo todo e depois vou multiplicar por 1, não vai alterar nada. Então agora é o 15. 15 dividido por 3 dá 5, certo? 5 dividido por 5, não é? O 3 não serve aqui. Então vou ter todo o resultado 1 e eu terminei de fazer as divisões. Então olha só, quando todos os resultados são iguais a 1, terminamos o processo. E aí nós fazemos o quê? Nós multiplicamos esses fatores primos aqui, ó. Olha lá, multiplicando todos os fatores primos, nós encontramos o MMC, que no exemplo é igual a 180. Então, nós decompomos os números que nós queremos encontrar o MMC através da divisão, sempre divisão exata, e multiplicamos o resultado dessa divisão, que são todos números primos. O resultado dessa multiplicação é o MMC desses números. Então, o MMC de 12 e 45 é 180, tá certo? Então, vamos lá. Olha um exemplo aqui. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários. Remédio A de 2 em 2 horas, remédio B de 3 em 3 horas e remédio C de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão dos mesmos? Então, olha só. Se ele tem que tomar o remédio de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas, então ele está fazendo uso aqui da multiplicação. Olha só, remédio A 2 em 2 horas, ou seja, tabuada do 2, 2, 4, 6, 8. Remédio B de 3 em 3 horas, que seria a tabuada do 3. E o remédio C de 6 em 6 horas, como se fosse a tabuada do 6. A cada 6 horas ele toma um remédio. Então, se ele tomou o remédio às 8 da manhã, que horário ele vai tomar novamente esse remédio? Então, para isso, eu vou usar o MMC de 2, 3 e 6. Eu quero saber qual é o menor múltiplo desses três números aqui, que vai indicar quanto tempo depois das 8 horas ele vai tomar os 3 remédios juntos. Tá? Deixa eu trocar aqui a caneta. Então, olha só. 2, 3 e 6, dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2, porque aqui o 2 e o 6 são pares. Né? 2 dividido por 2 dá 1, 3 não dá para dividir por 2, eu repito, 6 dividido por 2 dá 3. Ficou tudo 3, então a divisão é por 3. Resultado todo 1, acabou o processo. E aí como é que eu encontro o MMC de 2 e 3 e 6? Multiplicando esse resultado aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Que horas então ele vai tomar o remédio? Olha lá. Se o paciente tomou os remédios juntos às 8 horas, então deverá ingeri-los juntos novamente às 14. Por quê? Se ele tomou o remédio às 8, 8 mais 6, que é o MMC de 2, 3 e 6 dá 14. Então ele vai tomar o próximo medicamento às 14 horas. Tá? Se a gente for fazer esse processo aqui, ó, deixa eu tentar fazer na caneta para mostrar para vocês. Ó, separadamente, ó, eu vou ter aqui, ó, que 2 bonito. Quais são os múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, vamos até o 10. 10. Eita, 10 feio da pega. 10. Agora o MMC de 3. Ó. 3, 6, 9, até o 12. 12. E o MMC de 6.
tabuada do 6, ó. 6, 12, coloquei uma vírgula nos outros, né? 18. Aí, qual é o menor múltiplo comum? Ou seja, qual é o menor múltiplo que eu encontro? Qual é o menor múltiplo de 2, 3 e 6? Olha, eu encontrei aqui, ó, 6, 6 e 6. O que é múltiplo comum? É o múltiplo que pertence ao 2, ao 3 e ao 6. Ele é comum a esses três aqui, ó. Então aqui a gente tem um processo chamado de processo mais rápido, né? O processo de cálculo, onde eu coloco todos os números junto aqui, ó. Coloco todos aqueles que eu quero encontrar o MMC. E fazer dessa forma, eu estou calculando o MMC individualmente para cada um dos números e depois eu vou encontrar aquele que é semelhante. No nosso caso é o 6. Dá uma olhada aqui, ele aparece e ele é o menor múltiplo, tá? É o menor deles. Menor que seja comum para os três. Ele não é o menor do 2, mas ele é o menor que aparece no 2, aparece no 3 e aparece no 6. Tá ok? Vamos para o próximo. Bom, e aí tem umas atividades. Lá na escola tem essas atividades impressas, né? Quem não tem elas impressas pode pegar ali na APC. E aí vocês respondam e envia foto para mim. Pode ser pelo Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp. Quem tiver dúvida, da mesma forma, me procura, tá ok? E aí a gente tem o EFC. O que é o EFC, professor? É isso aqui, ó. Estude e fique em casa, né? Obrigado pela companhia de vocês, mesmo que à distância, e como disse, né, se cuidem para a gente voltar logo aí à nossa sala de aula. Até mais, pessoal.